Perder alguém é uma das experiências mais difíceis da vida, né? E no meio do luto surge uma realidade paralela, quase um labirinto, cheio de regras, prazos e uma linguagem que, bem, quase ninguém entende. O que acontece com tudo que uma pessoa construiu? Hoje nós vamos usar o nosso material de base, que é uma apostila bem detalhada sobre o direito das sucessões, como um mapa para atravessar esse labirinto. Exato. A ideia é pegar esse guia, que é focado em inventário e partilha, e transformar o tal do juridiquês num caminho claro. Vamos seguir os passos que uma família de verdade percorreria, sabe? Desde o choque inicial até a resolução final. O objetivo aqui é entender não só as regras, mas as escolhas que podem tornar esse processo, olha, muito menos doloroso do que se imagina. Perfeito. Então vamos começar pelo ponto de partida de qualquer mapa. Entender o terreno. O que exatamente é um inventário e por que ele é o primeiro passo obrigatório? O inventário é, essencialmente, a fotografia do patrimônio de quem se foi. É o procedimento onde se faz um levantamento completo, quais eram os bens, os direitos, como uma casa, um carro, dinheiro no banco. Ao mesmo tempo, se apuram as dívidas, os deveres e, claro, se identificam todos os herdeiros. Mas atenção, o inventário não é o destino final, ele é um meio para se chegar na partilha. Ah, então o inventário é um mapa detalhado e a partilha é a divisão do tesouro que esse mapa descreve. É a analogia perfeita. A partilha é o ato que formaliza tudo. É o que diz: este apartamento agora é do filho A, metade daquela conta de investimentos é da filha B. E por aí vai. É quando o direito de cada um sobre o todo se transforma em propriedade concreta de uma parte. E, legalmente, quando esse relógio começa a contar? Em que momento a lei diz, ok, o jogo começou? No exato instante da morte, a lei chama isso de abertura da sucessão. E aqui entra um conceito jurídico que soa complicado, mas é fundamental. O princípio da scisine. Ele vem do direito francês e diz que a posse e a propriedade da herança são transmitidas aos herdeiros imediatamente, de forma automática com a morte. Espera um pouco. Isso é fascinante. Quer dizer que, no segundo em que uma pessoa falece, os herdeiros já são legalmente donos dos bens dela? Mesmo que ninguém tenha feito nenhuma conta, nenhum documento, nem saiba o certo que existe? Exatamente isso. É uma ficção jurídica, né? Para garantir que o patrimônio nunca fique sem dono nem por um segundo. Claro, é uma propriedade ainda confusa, coletiva, ninguém sabe o que é de quem. O inventário e a partilha servem justamente para organizar essa posse que a lei já transferiu de forma automática e, digamos, provisória. Entendi. E se a posse é transferida na hora, imagino que os prazos para organizar isso também comecem a correr imediatamente. O material que a gente tem aponta uma pequena confusão aqui. O Código Civil fala em 30 dias para iniciar o inventário, mas o Código de Processo Civil fala em 60. Qual deles a gente segue? A regra que vale é a do Código de Processo Civil, o CPC. Portanto, o prazo é de 60 dias, a contar da data do falecimento. Isso acontece porque o inventário é um procedimento, um processo, né? E a lei que regula os processos é o CPC. A regra dele, que é mais específica, se sobrepõe à regra geral do Código Civil. E o que acontece se a família, muitas vezes ainda desorientada pelo luto, perder esse prazo de 60 dias? É um desastre? Não, de jeito nenhum. O inventário pode ser aberto a qualquer tempo, mesmo anos depois. A consequência de perder o prazo não é processual, mas pode ser financeira. É aqui que entra um imposto que todo mundo conhece, o ITCMD. Imposto de transmissão causa mortes e doação. O nome já assusta um pouco. É um imposto estadual. Isso significa que cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem sua própria lei, com suas próprias regras. Eles definem a alíquota, as isenções e, o ponto crucial para nossa conversa, se vai ter ou não multa pelo atraso na abertura do inventário. Ah, então a multa não é uma regra nacional. Não mesmo. E tem mais um detalhe que o nosso material destaca e que faz toda a diferença. Quando a multa existe, ela incide sobre o valor do imposto a ser pago, não sobre o valor total da herança. Isso é muito importante.
Se o imposto a pagar é de R$ 10.000 e a multa é de 10%, a penalidade vai ser de R$ 1.000 e não 10% sobre um patrimônio de 500 mil, por exemplo. Ufa! Isso é um alívio. O material traz alguns exemplos. São Paulo tem multa de 10% ou 20% sobre o imposto, dependendo do atraso. Rio de Janeiro, 10%. Santa Catarina, 20%. Mas aí vem a informação que realmente me pegou de surpresa. Rio Grande do Sul e Distrito Federal não cobram essa multa. Correto. Mas espere aí. Isso quebra completamente a ideia de que o atraso sempre gera um prejuízo. Por que estados como o Rio Grande do Sul e o DF iriam na contramão? Existe uma filosofia diferente por trás disso? Ótima pergunta. E a resposta mostra como a legislação local é soberana nesse assunto. No caso do Distrito Federal, que a apostila detalha, a história é curiosa. Uma lei de 2015 chegou a criar a multa, mas no mesmo ano, antes que ela começasse a ser aplicada, outra lei foi aprovada e revogou. A justificativa na época foi que, penalizar uma família num momento de fragilidade com a multa não parecia razoável. Entendeu-se que o próprio imposto já era a obrigação. Então, hoje, no DF, o prazo de 60 dias existe na lei, mas não há nenhuma consequência financeira se ele for descumprido. Ou seja, a lição aqui é, antes de se desesperar com o prazo, a primeira coisa a fazer é consultar a regra específica do estado onde o inventário vai correr. Precisamente. A regra do vizinho pode ser completamente diferente. Certo. Agora, saindo um pouco do cenário padrão de vários herdeiros e vários bens, o material explora umas situações mais específicas. E se houver um único herdeiro? Um filho único, por exemplo, que herda tudo? Nesse caso, a lógica muda um pouco. Não dá para partilhar algo com você mesmo, né? Então, o termo técnico não é partilha, mas sim adjudicação. O procedimento de inventário ainda é necessário para levantar os bens, pagar as dívidas e o imposto. Mas no final, em vez de um documento de partilha, é emitida uma carta de adjudicação. Ela transfere formalmente 100% do patrimônio para esse único herdeiro. É um caminho mais simples. Faz todo sentido. E o cenário oposto, que é bem mais dramático. Quando a pessoa falece e o que ela deixa são mais dívidas do que bens. O que a família faz? Simplesmente ignora tudo? Ignorar pode ser um problema. Para essa situação, existe uma ferramenta chamada inventário negativo. Como o nome já diz, é um procedimento para provar oficialmente que não há patrimônio ou que o patrimônio que ficou é insuficiente para cobrir as dívidas. Mas por que uma família se daria ao trabalho de iniciar um processo só para provar que não vai receber nada? Qual a vantagem prática disso? Existem duas vantagens cruciais. A primeira é obter uma declaração judicial que serve como um escudo contra os credores. Pensa num pequeno empresário que faleceu com muitas dívidas do negócio. Para a viúva, o inventário negativo não é sobre receber algo, é sobre conseguir um documento para apresentar aos bancos e dizer: olha, a herança não pode cobrir isso, a dívida termina aqui. É uma ferramenta de libertação, sabe, que permite, por exemplo, limpar o nome do falecido nos órgãos de crédito. É uma forma de encerrar o capítulo financeiro de forma limpa. Exatamente. E a segunda finalidade, que o material destaca, é proteger o futuro do cônjuge ou companheiro que sobreviveu. A nossa lei tem uma regra que diz que se uma pessoa fica viúva e quer se casar de novo, mas não fez a partilha do casamento anterior, ela é obrigada a casar pelo regime da separação obrigatória de bens. O inventário negativo prova que não tinha bens a partilhar, liberando essa pessoa para escolher qualquer regime num novo casamento. É uma proteção para a vida que segue. E essa proteção, essa organização, depende muito do caminho que a família escolhe para fazer o inventário, certo? Porque a diferença entre ir a um fórum ou a um cartório, que o material detalha, parece ser a decisão mais crítica de todo o processo. Sem dúvida. Basicamente, temos dois grandes caminhos. O judicial, que é o tradicional, e o extrajudicial, feito em cartório, que é a grande modernização das últimas décadas. No caminho judicial, se todos estão de acordo sobre a divisão, o processo é mais simples, chamado de arrolamento sumário.
Eles já apresentam ao juiz um plano de partilha pronto. Mas se há briga, discordância, aí o processo se torna litigioso. Cada um contrata seu advogado e o juiz vai ter que decidir os conflitos, o que, claro, torna tudo mais lento, mais caro e bem mais desgastante. E como funciona esse caminho do fórum, de forma bem resumida? Começa com a petição de abertura. O juiz nomeia um inventariante que vai ser o administrador do espólio. Ele apresenta as primeiras declarações com a lista de herdeiros, bens e dívidas. Os bens são avaliados, o imposto é calculado e pago, e no final o juiz dá uma sentença. O documento final que permite a transferência dos bens se chama formal de partilha. Ok, esse é o caminho tradicional. Mas o material pinta o inventório extrajudicial, no cartório, como uma solução quase mágica. Rápido, barato, digital. Isso é realmente assim na prática ou existem armadilhas? Ótima pergunta, porque nada é mágico, mas a evolução foi de fato revolucionária. O inventário extrajudicial é feito por escritura pública num cartório de notas. Os requisitos essenciais são: todos os herdeiros devem ser maiores e capazes, tem que ter consenso total sobre a divisão e é obrigatória a presença de um advogado. Pode ser o mesmo para toda a família. Mas o nosso guia aponta uma flexibilização recente dessas regras. Antes, se tivesse um testamento ou um herdeiro menor de idade, o caminho judicial era a única opção. Isso não é mais uma barreira absoluta. Exato. E essa é talvez a mudança mais importante dos últimos anos. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, percebendo que o judiciário estava afogado, flexibilizaram isso. Hoje, se existe um testamento, ele primeiro precisa passar por um procedimento judiciário rápido de abertura e validação. Mas uma vez validado, se todos os herdeiros maiores e capazes concordarem com os termos, eles podem finalizar a partilha no cartório. E no caso de herdeiros incapazes, como um filho menor? Essa é a fronteira mais recente. Resoluções recentes e entendimentos judiciais já admitem o inventário extrajudicial, mesmo com o herdeiro incapaz. A condição é que o plano de partilha seja previamente autorizado pelo juiz, com a participação do Ministério Público para garantir que os interesses do incapaz estão 100% protegidos. Então, embora tenha uma etapa judicial prévia, a finalização no cartório ainda é muito mais rápida. Então, a grande mensagem é que a flexibilidade é bem maior do que se imagina. Aquele medo de um processo judicial longo e caro não é mais uma sentença, há alternativas reais. E a questão da tecnologia? O material fala em fazer tudo digitalmente. Sim, essa é a cereja do bolo. Com a plataforma e-notariado, o sistema digital dos cartórios, o processo todo pode ser remoto. O advogado envia os documentos digitalizados e a assinatura da escritura é feita por videoconferência. Imagine a situação. Um herdeiro está em São Paulo, outro em Portugal e um terceiro no Japão. Antes, isso seria um pesadelo logístico. Hoje, eles entram na mesma sala de videoconferência com um tabelião, o advogado e assinam um documento eletronicamente. Descomplica de uma forma que era impensável há 10 anos. Isso realmente muda o jogo. Ao olhar para todo o material que a gente analisou, fica claro que o inventário é o procedimento para organizar a casa e a partilha o objetivo final. Vimos que o prazo de 60 dias existe, mas a sua mordida financeira, a multa, depende totalmente da lei de cada estado. E que existem ferramentas para situações atípicas, como a adjudicação para o herdeiro único e o fundamental inventário negativo, que serve mais para proteger os vivos do que para distribuir bens. Mas, no fim do dia, a maior transformação é o fortalecimento do caminho extrajudicial. Ele está se tornando a regra para famílias que conseguem dialogar, oferecendo uma solução mais humana, rápida e eficiente. Uma análise que realmente desmistifica um processo tão temido. E só para deixar uma última reflexão, que o material menciona de passagem, mas que pode ser o estopim dos maiores conflitos. Nós falamos o tempo todo sobre como dividir os bens que foram deixados na hora da morte. Mas há um conceito chamado colação.
É a obrigação legal que os herdeiros diretos, filhos, por exemplo, têm de trazer para o inventário e informar o valor das doações e presentes de alto valor que receberam do falecido em vida. Como assim? O que foi doado antes da morte entra na conta? Exatamente. A lei presume que grandes doações feitas em vida a um filho são um adiantamento da herança. Então, o valor daquela casa, daquele carro ou daquela ajuda financeira substancial dada a um dos filhos anos atrás precisa ser colacionado, ou seja, informado no processo. Isso é para garantir que, no final, todos recebam partes iguais. Fica a pergunta: como aquilo que foi dado muito antes da morte impacta e, às vezes, vira de cabeça para baixo a divisão do que sobrou? Esse é o detalhe que muitas vezes revela as maiores surpresas e transforma o luto num campo de batalha.